A paz do Senhor Jesus. Como prometido, amados, eu disse que eu ia gravar uma série de vídeos falando sobre a censura de Jesus contra os escribas e fariseus. E o texto que vamos meditar é Mateus capítulo 23, versículos de 1 a 12, que diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não a praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamei o vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. E o que mesmo se exaltar será humilhado, e ao que a si mesmo se humilhar será exaltado. Irmãos, veja que Jesus ele está se dirigindo à multidão e aos seus discípulos. Jesus nasceu dentro do judaísmo, obedeceu a Torá, a lei mosaica, até ser batizado por João. A partir dali, Jesus, depois de ser batizado por João Batista, Jesus já não mais fica sujeito às leis mosaicas, e sim não guarda mais o sábado, e ali começa a pregar o reino de Deus como João pregou. Nós sabemos que João foi um dos primeiros a ter confronto com escribas e fariseus. Que os fariseus, eles eram um grupo político, se dizia religioso. A palavra fariseu quer dizer santo, separado, santo, né? Um grupo populista, né? Teocrático, obedecia a Torá e gostava de citá-la oralmente, partes, né, da lei em público, memorizava-se pedaços da lei e eles repetiam. E foi fundado em cerca do ano 167 a.C., mas a dissolução do grupo foi em 73 a.C. E esse grupo estava a domínio e liderança espiritual sobre Israel. Eles não eram todos sacerdotes. Alguma parte sim, outra parte era apenas pessoas voluntárias ao grupo, que aderiam ao grupo e tinha todos os prestígios, né, e regalias que o grupo ali dava aos que se juntavam a eles. E os escribas eram o grupo que lia e interpretava as leis e também copiava à mão os textos bíblicos, né, os manuscritos, eles copiavam. Então essa era a liderança de Israel espiritual, as principais na época de Jesus. E quando surge João pregando, eles mandam representante ir até João. Você vai ver isso no Evangelho, né, de João, falando sobre João Batista quando começa a pregar e a batizar, né, os fariseus mandam pessoas perguntar quem era João.
Ou seja, eles tinham um controle religioso, e quando surgia alguém, um mestre da lei, um rabi, eles queriam saber quem era, se pertencia ao grupo deles, se aderia ao grupo deles ou não. E se não aderisse, não se sujeitasse, eles perseguiam, matavam, né? Como tentaram fazer e conseguiram fazer com Jesus, para se cumprir assim as profecias bíblicas. E Jesus aqui está dando os últimos ensinamentos. Já está chegando a hora dele, próximo dele ser preso, crucificado, e ele começa aqui agora a dar umas instruções muito interessantes, trazendo a diferenciação, o diferenciamento, mostrando a diferença do que ele queria, do que ele quer para a sua igreja, para os líderes da igreja, e mostrando aqui a comparação, os erros da antiga aliança, ou melhor, dos fariseus, dos líderes fariseus, dos escribas, que eram os líderes da sua época. Por isso que ele fala à multidão e fala aos seus alunos, aos seus discípulos, que discípulo quer dizer aluno, que ele estava ali formando 12 líderes. E a multidão já estava acostumada com os antigos líderes, com os fariseus, com suas treitas, com suas hipocrisias, né? As suas vida de aparência, né? Gostavam de fazer longas orações, orar nas praças, gostavam de se aparecer quando jejuavam, gostavam de mostrar que estava jejuando, não lavava o rosto. Por isso, quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele vai falar: não sejam como os escribas e fariseus, né? E quando jejuam, né, faz questão de não lavar o rosto, e para mostrar para todo mundo que está jejuando. Quando orares, não useis de vãs repetições. E Jesus começa a dar ensinamentos para os discípulos quando pede para ele ensinar a orar, né, para não ser como os escribas e fariseus, porque eram líderes, era influência sobre o povo. Então Jesus, sabendo dessa má influência dos escribas e fariseus, Jesus aqui pega agora os erros deles, apresenta à multidão e aos seus discípulos e começa a dizer: olha, na cadeira de Moisés está assentados os escribas e fariseus. Tudo que ele vos ensinar, ou seja, que eles ensinar da lei, da Torá, obedeçam, mas não ande de conformidade às práticas deles, porque eles ensinam e não praticam. Ensina a lei, mas não vive a lei. Era isso que Jesus estava querendo dizer. E Jesus começa a descrever. Ele começa a dizer: não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem, mas praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. Primeiro, Jesus está ensinando para a multidão e para os seus discípulos não ser como os escribas e fariseus, pregava a palavra e não vivia a palavra. Jesus está dizendo: olha, a palavra vocês obedecem, não importa a conduta deles, a palavra é santa, né? Para mim, para você hoje, traduzindo, quer dizer que o que os líderes de hoje estão fazendo de errado ou não importa a conduta deles. Se eles pregarem Bíblia sem heresia e estão ensinando a palavra, obedeça, porque a palavra de Deus é santa. Esta palavra aqui é santa. Isso aqui merece todo o respeito do mundo. Então eu não posso desrespeitar ou não dar ouvido à palavra, porque quem está pregando, ou eu que estou pregando aqui, você que está me ouvindo, e você me julga que não sou santo, então você vai menosprezar a palavra de Deus. Não. A palavra de Deus tem que ser respeitada. É a palavra de Deus. Então, a conduta minha, se ela não está de acordo com a palavra, você não vai praticar a minha conduta, mas a palavra você vai respeitar. Entendido aqui? Então, Jesus prossegue, dizendo: atam fardos pesados e difíceis de suportar e põem sobre as costas do povo. Eles eram populistas, né? Eles eram pessoas que deveriam estar ali ajudando o povo, socorrendo o povo em suas dificuldades. Não, eles criavam leis
dogmas religiosos pesados e colocava nas costas do povo, obrigando o povo assim a obedecer, e eles não davam o mínimo de ajuda, não se importava com nada, né? E mais, faziam todas as coisas para serem vistas pelos homens, né? Orar, buscar Deus, tudo era para ser visto pelos homens. Por isso que Jesus ensina na hora de orar, ele ensina aos discípulos entrarem dentro do quarto, fechar a porta, ou seja, Deus e aquela pessoa em segredo seria recompensada. Jesus, olha, o Pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus também fala, quando dê as vossas esmolas, dê com a mão direita para que a esquerda não saiba. Não como os escribas e fariseus que tocavam trombeta, eu ajudei fulana que era viúva, eu ajudei fulano que era órfão, a fim de ser visto e aplaudido pelo povo, né? Então Jesus, ele ensina tudo que ele ensinava era oposto à prática dos escribas e fariseus. Então eles gostavam de ser vistos pelo povo, né? Gostavam de serem tratados com honrarias, dos primeiros assentos, né? As primícias de tudo, eles gostavam de ser os primeiros em tudo, nem só de ter as primícias para si, como ser os primeiros nos banquetes, nos assentos, né? Nas praças serem chamados de mestres, de rabinos, né? De ser tratados com honras, com honrarias, né? Então, se tratasse assim os escribas e fariseus, né, tava tudo ótimo para eles. Você não podia desrespeitá-lo, você tinha que tratá-lo com maior reverência e respeito do mundo. Entendido aí? Aí Jesus vira para o discípulo e diz: vós, porém, versículo 8, não querais ser chamados rabi. Ou seja, Jesus traz aqui alguns maus exemplos dos escribas e fariseus para a multidão dos discípulos. Ali até o momento Jesus estava falando para a multidão, para os discípulos. Agora ele vira diretamente para o discípulo na frente da multidão e diz: vós, porém, não queiram ser chamados de rabi, de mestres. Versículo 8. O 9, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Ou seja, só existe um mestre sobre a igreja. Quem é? Jesus. E todos os nós, o versículo aqui, Jesus diz, todos vós sois irmãos. Todos nós somos irmãos. Quer ser pastor, quer seja bispo, quer seja apóstolo, quer seja operador de milagre, profeta, todo mundo é irmão. Cabeça da igreja é e será sempre Jesus. Aí Jesus começa dizendo para os discípulos. Jesus estava treinando os discípulos para ser líderes sobre a igreja. E ele começa a dizer para os discípulos: nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Não, versículo 9. A ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Uma oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso não é meu exclusivo. Deus não é meu Pai exclusivo. É Pai Nosso. Ou seja, somos uma família. Temos irmãos. E temos um Pai que está sobre todos. Amados irmãos, ele prossegue dizendo: a ninguém na terra chamei vosso Pai. Eu li aqui. Porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Você sabe quem é Jesus? Rei e Senhor. E um dia esse Rei e Senhor, dando as últimas instruções, a última na ceia, tira suas vestes, põe uma toalha na cintura, pega uma bacia e sai lavando os pés dos discípulos. Pedro, não entendendo, disse: não,
o Senhor é rei, é Jesus, eu sou homem pecador, não faça isso comigo. Minhas palavras, não está lá assim o texto. E Jesus disse, se tu não deixar eu fazer, tu não terá parte comigo. Ele, não, então lave a cabeça, lava tudo. Jesus, olha, vocês me chamam de rei, de mestre e de Senhor, e na verdade eu sou. E se eu, sendo Senhor, né, estou lavando vossos pés, você deve fazer isso uns com os outros. Jesus dá uma maior lição de humildade de líder. Porque Jesus, ele era um líder que não só ensinou, ele ensinou e praticou. Ensinou o perdão e perdoou, todo ensanguentado na cruz. Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Veio e se viu aos discípulos. E o que eu fico observando é que diante desses ensinamentos que Jesus está dando aqui aos primeiros líderes da igreja, que se você observar bem, Pedro aprendeu com perfeição, o primeiro pastor, e veja que a igreja que ele pastoreou seguia a doutrina dos apóstolos, a fé, o partir do pão, a comunhão. Os irmãos vendiam o que tinham, não tinha ninguém mais rico, mais pobre. O cara tinha 2 fazendas, vendia uma, dava o dinheiro aos pés dos apóstolos para poder socorrer os irmãos. O cara tinha 2 casas, compartilhava uma, vendia uma, ficava só com uma, não tinha ninguém mais pobre ou mais rico, né? Então, eles aprenderam na íntegra. Mas hoje nós temos líderes fariseus que quer viver das primícias, ofertas e dízimos. Os caras têm Ranger, Hilux, né? Outros carrões caros que eu não sei nem citar o nome. Os caras moram em mansões, têm salários melhores que governadores. E não socorrem um irmão, não socorrem uma alma. Nós temos irmãos desviados no crack, a igreja não tem uma casa de recuperação. Uma cidade como Ilhéus, onde pastores parecem que não faz parte do reino de Deus, mas vive para a sua glória. Você não vê uma associação de pastores que criam, compram um sítio, compra aí faz uma grande casa de recuperação. E claro, com todas as igrejas, todos os pastores de vários ministérios teriam condições financeiras de manter, com psicólogos, com ajudas, em prol das almas. Os homens vivem na individualidade. Parece que Cristo está dividido. Parece que o que Cristo ensinou, esses homens não obedecem. Eles leem as Escrituras, mas as suas condutas não estão aqui dentro. Eu já estou chegando a 18 minutos, eu não vou prolongar o vídeo, mas eu vou prosseguir falando sobre esse assunto aqui, porque é de indignar. Eu já fui vítima de diversos líderes, eu já fui colocado de joelho dentro de igreja, na frente de todo mundo, e o cara desfazer de mim na frente de todos. Eu saí dali parecendo que levei uma pancada na cabeça, que eu não enxerguei nem o teto, nem o chão da igreja, né? Eu já fui diversas vezes, quando eu congreguei com um sargento que Deus já levou, o Covid levou ele, né? Deus permitiu, né? Ele, antes de ser vice, ele tinha um vice que também era presbítero, que Deus também levou câncer de próstata, né? Os dois foram. Então, esse vice me perseguia mais do que tudo. O sargento também, né? Porque eu não sou humilde, mas eu busco me associar com pessoas humildes. E quando eu vejo que a pessoa não é humilde, eu não me aproximo muito, porque eu não vou querer despertar em mim o que eu não quero, que é a arrogância. Ou aprender a ser arrogante. Eu tenho que aprender a ser manso e humilde, como Jesus disse. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, ou seja, não era de fingimento, como os fariseus eram. Jesus era manso e humilde de coração. Meus queridos, e voltando aqui ao assunto, deixando claro que aqui não falo por ser contra o evangelho e nem contra pessoas, tá?
Julgar ações eu não posso julgar pessoas. Ações eu posso julgar. Paulo escreve isso aos 1 Coríntios 5, 12, aos Romanos 16, a partir do 17, 1 Coríntios 5, 12, ele fala, né, que nós devemos observar no nosso meio aquele que dizendo ser irmão é devasso, mentiroso, ladrão, roubador, com tal não devo nem comer. E lá em Romanos 16, 17, ele fala que eu devo analisar, né? Aqui o texto diz, deixa eu abrir aqui rapidamente porque eu esqueci aqui, Romanos 16, 17, ele diz assim, 16, 17, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Ou seja, eu tenho que notar, para notar eu tenho que analisar as ações, então julgar ações eu posso, né? As minhas ações, as ações dos outros, os outros podem julgar as minhas ações, se está certa, condizente com a palavra de Deus ou não. Por isso que vários textos da Bíblia, Paulo manda uns exortar uns aos outros, né? Na fé, no amor, na caridade, em tudo, né? Na obediência. Então, podemos julgar ações, não pessoas. Julgar pessoas eu não posso, que aí só Deus, no dia do juízo, pode julgar cada um e sentenciar, né, de acordo com a sua justiça. Então, amados irmãos, julgar ações eu posso. Então, o vídeo, cada um tem uma chamada, tem um chamado de Deus, um propósito de Deus. E eu sou, de muitos anos, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu fui muito voltado para o que Jesus ensina. Muito chamado. Jesus disse que não se pega remendo de roupa velha para remendar roupa nova, ou roupa nova, roupa velha. E nesse põe vinho novo em odres velhos, ou vinho velhos em odres novos, né? Mas ele está aqui falando do Velho e do Novo Testamento. Jesus criou a igreja independente. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus ela é inspirada por Deus. Mas a igreja do Senhor, né, Jesus ele trouxe um novo mandamento, né? E nos deu um novo mandamento, que devemos amar uns aos outros. E nem eu me sentir melhor que alguém, e nem inferior a ninguém, mas sermos iguais. E os principais a dar exemplo para a igreja os líderes, os cabeças. São eles que Jesus preparou os 12 por 3 anos, dando ensinamentos, depois encheu do seu espírito para poder ser o líder, o cabeça, mas o cabeça que serve a igreja e não que é servido por ela. E é isso que está faltando. Servos, líderes e não ditadores. E não criadores de regras que quer proibir o que eu e você deve ou não falar de Bíblia. Tem líderes assim, né? Na igreja dele as coisas de acordo a ele. Não é o Espírito Santo que age, é a vontade dele. O Espírito Santo está longe de lá, está igual a igreja. Em uma das 7 igrejas da Ásia, né, onde Jesus estava à porta e bate, buscando entrar na casa e cear com eles. Jesus estava longe dali, mas buscando entrar e eles não deixavam, porque ações dos homens, né, quando o homem toma a rédea da situação e não reconhece a Deus, né, Deus está longe deste homem. Então muitos homens precisam aprender como Davi, quando dançava com os servos e servas, e que retornou e sua esposa foi criticá-lo porque ele era rei, estava dançando com as servas e servos, Davi vai dar uma resposta interessantíssima. Ele diz: quanto mais eu me humilhar diante desses, Deus me exaltará. Então tem muita gente entendendo errado. A igreja é o corpo de Cristo. E como corpo, ela só tem um Senhor, que é Deus. Um mestre, que é Cristo. O resto aqui são irmãos.
E líder de igreja evangélica não é para estar copiando o Antigo Testamento, usando o texto do Antigo Testamento para meter medo na igreja, usando a história lá de Corá, Datã e Abirão para meter medo na igreja, querendo ser senhor sobre a igreja, querendo ser, usando a sua arrogância para poder estar em eminência sobre a igreja. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz, né, que aqueles que querem ser lidos serão julgados com mais duro rigor. Tá certo? Serão julgados com mais duro rigor. Eu vou prosseguir com esse texto. Não vou mais me prolongar para poder o texto não ficar muito grande, né, e ficar assim um vídeo chato de se ouvir. Mas que Deus em Cristo os abençoe. Se você gostou deste pequeno ensinamento, compartilhe. Se quiser, se inscreva no meu canal, compartilhe, né, divulgue para outros. E em breve estarei gravando mais vídeos. E eu quero dar prosseguimento falando dos escribas e fariseus e suas ações, né, contra João Batista, contra Jesus, às vezes que Jesus teve conflito com eles, né? Deus em Cristo os abençoe. Eu peço a vós as vossas orações e vamos falar de Bíblia. Nós estamos precisando falar de Bíblia. Nós estamos precisando se aproximar de Deus. A volta de Jesus está próxima. Deus em Cristo os abençoe em nome de Jesus.